Essa passagem do Felipe Coutinho pelo Vasco mostra o quanto banalizaram a palavra ídolo no futebol brasileiro. Será que realmente um jogador que é camisa 10 do Vasco, 1.700.000 reais por mês, precisa de carinho assim? Mimo? Enfim. E no último jogo, contra o Volta Redonda, foi xingado, por torcedores do Vasco em São Januário. O que tá acontecendo é muito sério. Coutinho tá saindo do Vasco e eu tô de luto, porque o motivo da saída do Coutinho me preocupa muito. Achava o Coutinho genial, hoje não acho mais. Acho a passagem dele até bem ruim, assim. Essa passagem do Felipe Coutinho pelo Vasco mostra o quanto banalizaram a palavra ídolo no futebol brasileiro. O Vasco é gigante. O Felipe Coutinho, ele nunca foi ídolo do Vasco. Sabe por quê? Porque para ser ídolo do Vasco, de um gigante como o Vasco, você tem que ganhar títulos, você tem que ficar marcado. Ídolo do Vasco é Edmundo, é Romário, é Roberto Dinamite. Esses caras são ídolos do Vasco. Aí a mídia engana o torcedor cai nessa lorota. E outra, a gente avisou tanto. O Felipe Coutinho chegou no Vasco, vindo de uma fase péssima no Catar, pagando 1.700.000 de salário. Foi um investimento ruim para um cara que não é ídolo, com todo o respeito ao Felipe Coutinho, e que foi tratado como. E agora, para o torcedor do Vasco, é maravilhosa essa saída. É maravilhosa porque o Vasco vai deixar de pagar um salário de 1.700.000 reais por mês para um jogador que não estava rendendo. E outra, para mim, ele foi sujeito homem. Porque tem muito jogador que fica recebendo o salário até o fim do contrato sem entregar. O Coutinho preferiu sair para não se queimar com o torcedor, porque ele foi muito vaiado no último jogo. Agora, é muito bom de deixar claro que não banalizem tanto a palavra ídolo no futebol brasileiro. Coutinho não foi ídolo do Vasco. Ídolo do Vasco são aqueles caras que ganharam um título por um clube gigante como o Vasco. Isso é bom deixar claro. E agora, para o Vasco, é muito bom que ele saia, porque era um dinheiro muito alto para quem não estava entregando. Foi um investimento ruim do clube. E eu tinha avisado isso. Alguns vascaínos, inclusive, me xingaram. Eu falava, não tá jogando no Catar, tá jogando mal no Catar. Vem de fase ruim na Europa e o Vasco vai pagar caro. E o Vasco pagou e deve ter se arrependido por isso. Nesse pedido de rescisão do Coutinho, eu tenho algumas certezas. A principal delas, o torcedor do Vasco e o Vasco, eles deram muito mais ao Coutinho do que o jogador de retorno ao clube e também ao seu torcedor, que encarou chuva na apresentação dele, lotava os estádios, comprou camisa, entrou para o sócio-torcedor. E o Coutinho? O que entregou? Não falo de títulos, mas de jogos importantes. Quantos ele decidiu? Pedido de rescisão me parece aquele sentimento de frustração para o torcedor, aquele gosto amargo. E mais, a impotência. Não posso fazer nada. Coutinho quer ir embora. E por que quer ir embora? Porque quando chegou pedindo demais. 2 amigos vieram e não deram resultado. Fez amizade com o Verratti, foi embora. Ou seja, precisa ter aquela famosa bengala, aquele apoio para poder render. Ah, mas o Diniz está matando o Felipe Coutinho, está matando o Nuno. Eles não conseguem render. Será que realmente um jogador que é camisa 10 do Vasco, 1.700.000 reais por mês, precisa de carinho assim? Mimo? Enfim, boa sorte ao Coutinho, que nunca foi ídolo. E para mim continua não sendo ídolo, apenas um cria e muito bem feito pelo Vasco. Cara, o que tá acontecendo é muito sério. Coutinho tá saindo do Vasco e eu tô de luto, porque o motivo da saída do Coutinho me preocupa muito. Coutinho é um jogador que tem muita identificação com o clube, que não tá numa fase boa, mas tem 4 participações em gol em 7 jogos. Ele pode até não caber ali entre os 11 jogadores, mas ele tá muito longe de ser um jogador inútil pro Vasco. Vamos pensar mais friamente aqui. Se o Rojas sair, entra quem? Matheus França? Quando o Verratti saiu, tinha torcedor tratando ele como um jogador descartável. E hoje a gente não tem uma referência no ataque. Eu acredito muito que essa referência vai ser o Spinelli, mas ele ainda não é uma realidade. Hoje a gente reclama do Coutinho, mas o Brenner perdeu muito gol que o Coutinho deixou ele de cara. E se o Brenner fosse mais eficiente, a gente criticaria tanto assim o Coutinho? O que mais me preocupa não é nem o Vasco perder um jogador que eu acho muito importante pro elenco. É perder o Verratti, que tinha uma identificação com o clube e pediu pra sair. É perder o Coutinho, que tinha uma identificação com o clube e pediu
pra sair. É perder o Ryan, que podia ficar até o meio do ano, e pediu pra sair. Fora os boatos de jogador que tá sendo negociado. Será que todo mundo quer sair mesmo por pressão da torcida? Porque se for esse o motivo, tudo bem, nenhum jogador é maior que o Vasco. Mas e se não for esse o motivo? O Vasco paga em dia. O Vasco não tem hoje um time ruim como tinha lá atrás. O que tá acontecendo com o Vasco que a gente não sabe? É isso que me preocupa. Eu acho que o contexto do Vasco ajuda ou ajudava pouco o Coutinho em determinado momento do ano passado. Ele foi muito importante. E aí, no começo desse ano, o Vasco não joga bem. Isso é um fato. As críticas ao Diniz são muito pesadas. O Vasco sofre muito para ganhar seus jogos, tem muita dificuldade. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo do jogo contra a Chapecoense. Ele deixou o Brenner 3 vezes na cara do gol e o Brenner não fez o gol. E aí o jogo do Coutinho acabou passando batido com mais um. Acho que isso tem que estar na conta. Agora, também tem que estar na conta que o Coutinho não pode estar em campo para única e exclusivamente fazer a bola andar. O Coutinho não é um cara para estar em campo só para estar lá e fazer a bola andar. O Coutinho tem que dar ponto pro Vasco, tem que fazer gol, tem que dar assistência. Acho que tudo isso entra na conta. E pode ser melhor. Pode ser melhor. Mas eu acho que ele, mas mesmo assim, eu acho que ele faz falta pra esse time. Eu achava o Coutinho genial, hoje não acho mais. Acho a passagem dele até bem ruim, assim, levando em consideração as lesões e tal. Ele melhora o Vasco em alguns momentos e tal, mas por vários jogos que o Vasco precisava de um Coutinho um pouco mais ligado, não teve. Acho, e se ele pede pra sair simplesmente porque... Me cobraram. Me cobraram. Tô sendo muito cobrado, eu tô jogando, como o Caio disse, pro Breno, o Breno faz gol, não dá mais não, aqui não tá legal, vou embora. Aí é mais frustrante ainda. Aí sim. Aí é mais frustrante ainda. Aí o que você indicaria pra ele, de repente? Uma MLS? Pai, é bom, né, já tá muito né, pai? Porque se ele não quer se estressar jogando no Vasco, é na casa dele, tá sendo muito cobrado, nem vai. Felipe Coutinho pede para rescindir com o Vasco da Gama. Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação, inclusive, né, eu comecei com Atenção, né, foi justamente, né, um furo de reportagem aí, né, a informação ela foi exclusiva do Atenção Vascaínos, já repercutida por toda a mídia, né, independente do Vasco da Gama, e agora até mesmo o Globo Esporte confirma a informação de que Felipe Coutinho foi até o departamento de futebol do Vasco e pediu a rescisão contratual. Felipe Coutinho não vem tendo boas atuações, né, ele alterna entre boas atuações e atuações ruins, né, e poucas brilhantes, né, principalmente contra os principais adversários, em clássicos, jogos decisivos. O Coutinho, né, acaba sendo cobrado aí por, né, não ter o desempenho esperado de um atleta que recebe o que ele recebe e com o nome que ele tem, né, com a carreira que ele possui. Nos últimos jogos vem sendo vaiado, né, inclusive foi substituído ali com uma certa cara ali depois pelo Fernando Diniz. E no último jogo, contra o Volta Redonda, foi xingado, né, por torcedores do Vasco em São Januário. Agora parece que ele pede mesmo para rescindir com o clube vascaíno. Fica aquela reflexão que também ficou em relação talvez ao Thiago Silva, que também talvez tenha ficado em relação ao William, que hoje está no Grêmio, no Corinthians. Tudo bem que no caso do William envolveu, óbvio, né, cara, a questão de ameaça, mas como que jogadores já consagrados, né, no futebol europeu chegam aqui no Brasil, não sei, né, cara, se é o combo, sei lá, calendário, um monte de coisa, né, e aí não quer ouvir crítica e, portanto, acaba decidindo não ficar mais, tá certo? Enfim, né, eu acho que o Felipe Coutinho decepciona na sua passagem com a camisa do Vasco, né, não foi bem. Eu lembro que eu tinha feito um vídeo falando sobre o rendimento dele lá no Catar, que já não vinha bem. O Felipe Coutinho vinha numa decrescente, né? E alguns torcedores vascaínos achavam que eu tava querendo, agorar a contratação, e não era o caso, né? Era apenas uma análise de um cara que ele já não vem jogando bola há muito tempo. Nem mesmo no Catar, que é um centro mais tranquilo, né, digamos, para se jogar. Portanto, a gente pode ter essa saída aí do Felipe Coutinho do Vasco. Eu acho que em aspectos de futebol, deixou muito a desejar, foi aquém, né? Não acho que foi uma tragédia, né? Porque ele tem bons jogos, jogos ruins, mas ele é o cara contratado para decidir. E ele não decide os jogos. E acho que a postura de pedir para rescindir, em meio a críticas, em meio a vaias, ela, enfim, é o direito dele, claro, né? Fazer o que ele bem entende para a carreira, para a vida. Mas ao mesmo tempo também não acho a postura legal, tá certo? Até porque o Vasco abraçou ele no momento que ele estava querendo voltar para o futebol brasileiro.